Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, este é o meu canal. Seja muito bem-vindo. O objetivo desse vídeo é ensinar para ti técnicas para você acertar as questões de humanas, especialmente de história na prova do Enem. Na prova do Enem. Vem comigo que eu vou te ajudar. Olha só, eu separei aqui 3 exemplos de questões cobrados nas provas do Enem. Exemplo 1. Exemplo 1, o que a gente tem? Um texto. Todo texto de uma prova oficial vai ter uma referência bibliográfica. De olho nessa referência bibliográfica. Vai ter um enunciado, uma ordem para ti. O que é que tu tem que fazer? E depois nós temos as alternativas. Exemplo 2. Nós vamos ter o texto A e o texto B. E o exemplo 3, nós vamos ter uma análise de imagem. Perfeito? Exemplo 1. O que é que tu vai aprender a fazer aqui? Primeira coisa, prova de humanas, tu tem que fazer o quê? Ler o texto. Ler o texto. Não vai fazer como lá na prova, talvez, de exatas, que talvez tu não precise ler o enunciado para matar tempo. Humanas, tu precisa ler o texto. Por quê? Por quê? Simples. Porque este comando, esta ordem que vai vir aqui no enunciado, 99% das vezes está associado com o texto. Então, tu precisa ler esse texto. Nem que seja, num primeiro momento, uma leitura mais dinâmica. Vou te dizer, eu não acredito muito nisso. Vini, preciso ler com calma. Mas, tu lê o texto. Aí, tu vai ver, depois disso, qual é o comando, qual é a ordem que está dando para você em relação a esse texto. Agora, olha só onde é que está o grande detalhe. Não sei se você sabe, mas é muito importante tu saber isso para a prova do Enem. Veja bem, nas 5 alternativas que tem na prova do Enem, tu vai ter lá alternativas que estão completamente erradas, que elas não têm nada a ver nem com o texto, nem com o enunciado. Elas não servem para nada, essas alternativas. Eu botei aqui para ti errada B, errada C e errada E. Agora, olha o detalhe da letra A. Essa frase, essa afirmativa da letra A, veja, ela é uma afirmativa correta, mas ela não tem a ver, ela não está relacionada nem com o texto da questão e nem com o enunciado. Ou seja, ela faz referência a outro momento da história, a um outro contexto, mas ela é verdadeira. Porém, não é essa que você vai ter que marcar como o gabarito. Você vai ter que marcar aquela que está relacionada ao enunciado, a ordem que você recebeu, e ao texto. E uma dica importante, sempre preste atenção nisso aqui, ó. Referência bibliográfica. Da onde foi tirado aquele texto? Às vezes eles dão até uma colher de chá da data. E aí fica mais fácil. Por exemplo, se tu sabe que o autor desse texto é o Adam Smith e foi retirado da Riqueza das Nações, a sua obra-prima, tu já sabe que o texto vai se tratar sobre o liberalismo clássico. E aí fica mais fácil de tu acertar essa questão. Perfeito? Exemplo 2, tipo 2 de prova que cai na prova do Enem. É a comparação entre o texto A e o texto B. Veja bem, não é que nós vamos ter aqui um texto certo e um errado.
Não é essa a análise que eles vão querer que tu faça na hora da prova. Mas sim tu entender que o texto A é uma forma de se interpretar a história. E o texto B é outra forma de se interpretar a história. Por exemplo, vamos imaginar que essa questão 2, ela traga para nós o tema bandeirantismo, movimento dos bandeirantes. O texto 1 pode te trazer uma perspectiva de que os bandeirantes, ao conquistar o interior do Brasil, ao desbravar as matas, abrir estradas, ele possa ser visto como um herói nacional. Já o texto 2 pode te trazer uma outra interpretação. A ideia de que o bandeirante, ao ir para o interior do Brasil, mais ou menos do século XVII, ele vai estar abrindo estrada, mas ele também vai estar em busca de negros, escravos fugidos, vai capturá-los, vai destruir quilombos, ou mesmo ele está indo buscar índios para capturá-los e escravizá-los. Então isso daria uma visão de que ele seria um vilão na história. Mas em nenhum momento as alternativas aqui, como essa aqui, a ordem, vai te perguntar qual está certa ou qual está errada. Então tu precisa ler os dois textos e extrair as ideias centrais dos textos e aí, consequentemente, resolver a questão. Perfeito? Agora vamos para o nosso terceiro e último grande exemplo, que é o quê? Uma imagem histórica. Claro que aqui, né, tu descobriu que eu sou meio retardado, né, que eu não sei desenhar, que eu tenho dificuldade por desenho. Mas imagine que tu esteja aqui de frente para Guernica, lá do Pablo Picasso, certo? Como que tu vai resolver esse tipo de questão? Primeiro, se tu estudou, perfeito, tu vai conseguir ter aquele conteúdo já para te ajudar. Tu conhece a obra Guernica, tu sabe que ela está relacionada com a Guerra Civil Espanhola. Muito bem. Agora vamos imaginar que tu não tenha visto aquela imagem antes. Uma das técnicas para te resolver isso é analisar a fonte histórica, né? É tu analisar aquelas letrinhas pequenas que estão embaixo da imagem. Então tu vai observar a fonte, tu vai observar que às vezes já te diz ali o autor da imagem, e isso pode te ajudar. Tu vai observar o local que isso foi pintado, ou se tem alguma referência de onde isso está hoje em dia, e mesmo o ano que isso foi feito. Se essas informações estiverem lá, isso pode facilitar, porque imagina que tu tenha lá, por exemplo, uma descrição de que o quadro é Guernica, do Pablo Picasso, feito lá nos anos 1930. Então tu já faz uma ligação, ó, anos 1930, Pablo Picasso, espanhol, e aí tu começa a deduzir, se tu souber melhor, senão tu usa a ideia da dedução, e aí tu começa a imaginar nazifascismo, e aí tu pode fazer uma tentativa de acertar a questão, mesmo se tu não souber aquela imagem. Mas geralmente as imagens também falam por si. Então o que tu precisa fazer, meu filho ou minha filha? É olhar o que essa imagem está dizendo para ti. Professor Vini, essa imagem não está me dizendo nada. Eu sei, porque é um desenho meu tosco aqui. Mas tu vai olhar e tu vai ver a representação da primeira missa no Brasil. Tu vai ver lá um quadro do Dom Pedro I, cercado de poucas pessoas em cima do cavalo, proclamando a independência do Brasil. Então, olha para a imagem fala por si só. E aí tu pode tentar resolver esse terceiro tipo de questão para a prova do Enem. Maravilha? Espero que tenha te ajudado. Se tu gostou e puder curtir aí, compartilhar, eu agradeço, isso ajuda bastante o meu trabalho. Se quiser deixar um comentário, alguma dúvida, eu também te ajudo. Valeu! Um grande abraço!